Na Autoescola Via Shopping realizamos sonhos todos os dias. Você que sempre sonhou em conquistar sua independência, chegou a sua vez. Nossos instrutores experientes estão prontos para te ensinar tudo o que você precisa saber. Aqui você vai aprender a dirigir com segurança em diversas situações. Na Autoescola Via Shopping, há 15 anos transformando sonhos em realidade. Venha fazer parte dessa história de sucesso. Autoescola Via Shopping. Você na via, você no trânsito. A CET TV é uma TV feita para você. Muito boa tarde a todos que nos seguem e aqueles que nos mandaram algumas mensagens aí, algumas perguntas, a gente agradece, né? E sabe que o nosso encontro hoje é especial. Especial por dois motivos, né? Um, porque está num dia diferente, que é nosso podcast vai ao ar toda quarta-feira. E hoje a gente está entrando numa sexta-feira, né? Mas também eu disse para todo mundo que seria muito especial. Especial por quê? E eu vou começar sendo mais especial ainda. Todo mundo sabe que eu faço os meus programas sempre de chapéu, né? Mas o meu convidado hoje, né? Eu comecei a ver e a ouvir, tá certo? Há algum tempo atrás, numa missa, né, festiva, lá em São Paulo, e a curiosidade me levou a procurar mais coisas do que ele falava. O último encontro pela TV foi num evento lá em Divinópolis, o último que eu assisti, que eu acompanhei integralmente, lá em Divinópolis, no Santuário Frei Galvão, com o padre Christian Shankar. E a gente já agradece ao padre Fábio, né? Foi assim, quando o Jackson falou, eu digo, rapaz, se você não trouxer, a gente sai no tapa. Tem que sair no tapa. E como meu convidado especial, e muita gente ainda pensa, né? E hoje, principalmente, a gente fala, você é careca. Eu não sou careca, eu uso chapéu porque, né, desde 12 anos de idade que eu uso chapéu. Mas não sou careca. Mas meu convidado hoje é uma pessoa que para mim ficou muito especial, porque nas suas palavras, na primeira missa e também na última, né, me deixaram assim, numa condição especial. Por quê? Eu sempre trabalhei para jovem, gosto de trabalhar para jovem. Acredito que a gente tem um papel importantíssimo. Eu tenho filhos, tenho netos, e esse papel de educação, de levar conhecimento ao jovem, de levar uma palavra diferente para o jovem, não tem parâmetros para a gente não fazê-lo, e não fazer de uma forma assim, agradável e prazerosa. Quando eu disse que iria entrevistar alguém que, né, tem assim, uma conexão, tá certo? De alguém jovem, tá certo? Que tem uma mensagem, e que essa mensagem seja sempre, e é sempre para qualquer pessoa, né? Pai, mãe, avô, mas a gente também deve transportar ela para os filhos. Padre Fábio, mas muito obrigado mesmo, e a satisfação enorme de tê-lo aqui na CET TV, pessoalmente, né? Da coisa que eu já tinha colocado em mente de ir em algum momento e ver onde é que o senhor estava para ir pessoalmente. Uhum. A questão do beato Carlo Acutis. Eu acho que dessa última vez, lá com o padre Christian, está fazendo quase um ano já. Isso foi janeiro. Janeiro, né? Vai fazer um ano já. Isso, né? Vai fazer um ano. O tempo passa rápido, né? Passa. Mas é um prazer. A primeira pergunta que surgiu para mim, das pessoas que me seguem, como é que aconteceu esse envolvimento do senhor com o beato Carlo Acutis? Pois é, né? São coisas que eu jamais também imaginaria, porque Deus tem uma dinâmica diferente da nossa, né? Opa, então veja bem, eu conheço a família Acutis, esse ano realmente está fazendo 2023, fez 10 anos que eu conheço a família do Carlo, e conheci primeiro sua mãe, Dona Antônia, numa ida minha a Assis,
Carlos estava sepultado em Assis, o processo do Carlos tinha recém-aberto, porque foi aberto em 2006, 2007, logo depois da morte dele, e ainda ele era servo de Deus, o processo ainda estava em Milão, mas ele estava sepultado em Assis. E tinha um santinho, eu tinha um santinho que atrás tinha o telefone da mãe dele. E a gente estava indo, eu e outro padre, estávamos indo para a Itália, e ligamos, ela mesma atendeu. Chegamos lá em Assis, na estação, ela nos recebeu e levou para casa. A felicidade dela de ter 2 padres na casa dela. E ali nasceu uma grande amizade, a partir daquele momento. Quando eu me vi, todos os anos eu estava indo à casa do Carlos, ficar lá com a família, né? Celebrar para eles. E, coincidência ou não, eu sou da Diocese de Corumbá, Mato Grosso do Sul. O milagre que o levou à beatificação aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu fui delegado pelo bispo, pelo arcebispo, de ser o portador do processo ao Vaticano. Então eu participei das 2 audiências, levando todo o processo do milagre, né? Porque quando acontece o milagre, o Vaticano solicita ao arcebispo do local que abra um tribunal para fazer toda a investigação, para depois mandar para a congregação pela causa dos santos. Embora nem aconteceu na minha paróquia, eu estou a 500 quilômetros de Campo Grande, de repente foi até o título do meu livro. Tinha que ser, né? Foi Carlo, né? Então, assim, dizem que os santos nos escolhem e o Carlo me escolheu de uma forma assim, porque eu estava sempre nos bastidores. Aí, há muito tempo, Dona Antônia havia já me convidado para ir para Assis. Porque quando o corpo do Carlo fosse exumado, iria para os restos mortais dele, iria para o santuário onde está hoje. E ela pensava ali, lógico, como é hoje, um lugar de peregrinação, e nada como um padre da família que ela gostasse, um padre amigo, para estar ali acolhendo os peregrinos. Quando foi em 2019, eu decidi que iria para a Itália. Aí deixei lá a minha paróquia, a minha diocese, e aceitei o convite de Dona Antônia, e ela ficou super feliz, porque eu ia ajudar na Associação Carlo Acutis, né? E fui no início de 2020, aconteceu o que aconteceu. O inesperado, que foi essa pandemia. Ali na Itália nós vivemos o que o mundo não viveu, né? Porque foi o primeiro país do Ocidente, depois ali da China, a enfrentar toda aquela situação. A Itália que exportou a quarentena para o mundo e de repente todo o projeto que tinha sido feito mudou e de repente eu estava ali fechado dentro de casa com a mãe do Carlos, com o pai, com os irmãos, com a avó e ficamos ali o ano todo, né? Então foi um grande noviciado morar com a família do Carlos, viver o dia a dia. E num dos nossos momentos, né, porque estávamos isolados, éramos 10 pessoas dentro de casa isolados ali, conversando, né, Dona Antônia? O mundo todo ficou sem missa, as igrejas fechadas, tudo. Mas a família do Carlos não ficou nem um dia. Parece que ele sabia, mandou um padre lá do Brasil para dentro da casa dele alimentar a família da Eucaristia, o santo da Eucaristia, né? Então estreitou-se mais ainda os laços e hoje, se eu estou aqui, foi porque é um pedido da mãe dele, porque aí lá do quarto do Carlos, onde eu deitava toda noite, a gente começou a rezar o terço com o Brasil, aí criamos o Apostolado Devotos de Carlo Acutis Brasil. Aí no fim de 2020 eu decidi vir embora. Dona Antônia queria que eu ficasse, mas algo dizia, não, tem que voltar. E a Dona Antônia reforçou, né? Como ela gostaria de que tivesse um padre levando a mensagem do filho dela, né, no Brasil. Não sabia que era eu, olha, não fui eu que escolhi isso, eu estava quietinho no meu lugar, lá em Corumbá, na minha paróquia, e de repente tudo isso aconteceu, né? Ainda ontem mesmo falei com ela, que ontem foi aniversário dela, aniversário da mama do Carlos foi ontem, e tá até hoje, né? Então assim, eu tô aqui, depois eu mando foto para ela, toda missão que eu vou, eu falo, Dona Antônia, a gente tem uma conexão muito grande, é uma mulher de uma generosidade assim, que eu nunca vi na vida, a mãe do Carlos, né? Então, foi tudo isso, né, que aconteceu nesses 10 anos, que fez com que, de repente, eu estivesse inserido dentro de todo esse projeto da santidade, da mensagem de santidade desse jovem,
para o mundo e, sobretudo, para o Brasil, porque a devoção ao Carlo Acutis é do Brasil para o mundo, não é da Itália para o mundo. Né? Lá em Assis, ninguém nem sabia que tinha aquele jovem sepultado ali. Né? E foi do Brasil, então nada por acaso. Veja bem, Carlo morreu 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. O milagre aconteceu por a bênção que o padre deu com a relíquia numa missa no dia de Nossa Senhora Aparecida. A igreja decreta a memória litúrgica do Carlo 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Mandou um padre brasileiro para casa dele, só falta a família vir morar no Brasil. Então é mais ou menos isso, tá? Mas começou há 10 anos atrás com uma visita a Assis que eu fui, né? E a gente sabia que tinha esse jovem servo de Deus lá. E de repente estava a Dona Antônia lá e nos acolheu e interessante que a gente estava até comentando antes, né? Que um dos seguidores aqui da TV mandou o seguinte: essa questão de beato, santo, não são pessoas mais idosas, com pessoas com mais idade, né? Questionamento. Aí apareceu essa pergunta de 6 pessoas. Aí eu digo, vou ver quem são essas 6 pessoas, no status dessas pessoas, né? Aí tinham dois jovens, mas os outros 4 eram pessoas de mais idade, né? Então, o entendimento das pessoas é que para ser um beato, para ser santo, ela tem que ter uma estrada muito longa, né? Para dizer que ela se santificou durante a sua estrada, né? E muito mais, ainda acrescento ainda, e uma imagem de que o santo é padre ou é freira, e não um leigo jovem. Que Carlo não é padre, Carlo não foi coroinha, Carlo, entendeu? Até pensou vocacionalmente, mas não foi padre. Carlo era um leigo, um jovem leigo de 15 anos, que morreu aos 15 anos. Então veja bem, a santidade é um chamado que Deus faz a todos, indistintamente. Deus nos faz um chamado à santidade quando? No dia do batismo. No dia do batismo, eu sou chamado a trilhar um caminho de santidade. Mas Deus também me deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu respondo a esse chamado se eu quiser. Para o Carlo, 15 anos foram suficientes para ele responder esse chamado, né, com a própria vida. E o que é ser santo, gente, em síntese? É uma busca de uma configuração com Cristo. Acabou a conversa. É como São Paulo diz, já não sou eu mais que vivo, mas é Ele que vive em mim. A partir do Evangelho, eu me configuro com Cristo a partir do testemunho de vida. E não importa se tem 100 anos, 10, 15, 20, para Carlo, 15 anos foi o suficiente para essa configuração. E tem um ditado que diz, né, que santo de casa não faz milagre. O Carlo fez milagre primeiro em casa, porque ele primeiro converteu e transformou a sua família. Né? Para hoje, para que nós pudéssemos hoje... o processo inverso, da família convertê-lo, mas ele converteu a Exatamente, família. Porque a família, embora fosse católica, não era praticante. Né? Não era praticante. Né? Ainda é um chamado mais forte ainda. Mais forte ainda, porque ele fez esse processo interno. Carlo, o paradigma de mudança do Carlo é a partir dos 7 anos, quando ele fez a sua primeira comunhão, quando ele disse, o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Aos 7 anos, aquela criança já tinha lido todo o catecismo da Igreja Católica e conhecia toda a doutrina. E ficava provocando a mãe com perguntas. Ele sabia, por ficar dando risada, que a mãe não ia responder. Isso obrigou Dona Antônia a estudar teologia. Hoje é uma excelente teóloga que coloca muito de nós padres no bolso. Quem fez isso? Aquela criança de 7 anos, que já tinha lido todo o catecismo, conhecia toda a doutrina. Porque aquela mensagem, aquela frase bem verdade, eu só posso amar o que eu conheço. Carlo amou profundamente a igreja, se apaixonou pela igreja e quis fazer uma entrega com a própria vida, porque conheceu. E se conhece por onde? Pelo sentimento, pela inteligência, é dom do Espírito Santo. Né? Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, né? Então todo mundo é chamado a ser santo, viu? Independente da idade. Uns respondem, outros não. Aí alguém falou assim para mim, né? Mas tem horas, um rapaz chegou assim para mim, tem hora que minha mulher disse, mas você é tão santinho, né? Aí já é um diminutivo de provocação, né? Mas essa coisa da pergunta, eu entendi, né? E foi muito bom o que o senhor disse, é que as pessoas elas só acreditam que a santidade só apareça com a idade. Uhum. Ou seja, você tem que ser calejado para entender o que é a santidade. Uhum. Eu sempre falo aqui que minha busca, tá certo, assim, pela coisa espiritual, ela vem muito tempo, e eu passei por várias experiências, né? E eu não estava preocupado com idade, eu estava preocupado em conhecer, entender, e na minha busca, né?
E eu acho que acontece com muita gente. Alguns Deus permite que faça, porque para alguns é difícil a conversão, a compreensão. Carlos, aos 7 anos, já tinha entendido tudo, aqui veio. Então, 15 anos bastava para ele. Os 15 anos dele foi como se fosse 150 anos, entendeu? Então, nós não podemos fazer esse reducionismo das coisas. Como nós fazemos ainda dentro da questão da santidade, como nós muitas vezes criamos caricaturas de santos. Nós olhamos uma pessoa piedosa, assim, que nós entendemos que seja piedosa, sempre rezando, fala num reto tom, mansinho, e a gente diz, nossa, aquela pessoa é santinha. Mas você não sabe o demônio que está dentro dela, você não sabe o que está passando dentro dela, né? Então, assim, nós criamos caricaturas. Porque se fosse assim, Padre Pio não seria santo nunca, porque pensa no homem bruto. Ou seja, a santidade não está na personalidade. Eu já li muito sobre Padre Pio e... né? Exatamente. Então, assim, nós rotulamos. A santidade não era a leveza, era a santidade... A austeridade. E muitas vezes a brutalidade, no sentido de radicalidade de vida. Ou é ou não é. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, também era rústica, né? O próprio São Pedro, que sai arrancando a orelha de todo mundo. Então, assim, eu não posso medir a santidade por isso. O próprio Santo Agostinho diz o quê? Grande Santo Agostinho. Não há santo sem passado e não há pecador sem futuro. Porque a gente acha que o santo nasce pronto. Não. Por que se tornou santo? Porque passou por um processo de configuração com Cristo. E essa configuração é um processo de conversão. Ou seja, quanto mais humano eu sou, mais próximo de Deus eu fico. Quanto mais eu fujo da minha primeira vocação, que é de ser gente, que tem gente hoje que esqueceu de ser gente, não tem como ser santo. Se compara mais com um bicho, né? Exato. Tem gente que se relaciona mais com um bicho, né? Aí tem aquela pergunta assim, né? Você, mas olha, só falta falar para ser gente, né? Peraí, é bicho. Eu digo isso para alguns amigos meus, eu digo, rapaz, isso aí é bicho, não é gente não, é bicho. Mas a pessoa trata como se fosse gente. Pois é. E o ser humano é o único ser que tem consciência da própria consciência. O cachorro não sabe o que é cachorro, né, meu filho? Nós sabemos quem nós somos, só que muitas vezes nós agimos de forma tão instintal que... Pior do que os cachorros. Pior do que os cachorros, exatamente. É uma coisa que me perguntaram, assim, o Carlos, ele tinha alguma tatuagem. Bom, eu vou perguntar ao padre, né? Porque se pergunta, porque é o seguinte, hoje esses jovens estão se tatuando e eu acho um absurdo. Cá para nós, eu acho um absurdo. Eu acho que quando a gente nasce, e isso eu tenho uma convicção plena, que a gente tem uma tatuagem em nós, certo? Que foi, tá lá, o sangue de Cristo, tá certo? Foi a tatuagem que colocou em todos nós. E o cara chega, começa a botar umas coisas, uma aranha, não sei o quê, uma bruxa, é terrível isso. Aí a pessoa perguntou se ele tinha algum, eu não sabia, mas eu acho muito difícil. Porque uma pessoa que tem um conhecimento de religião muito forte, ele não vai se tatuar. Eu respondi para essa pessoa, independente, mas de todo jeito foi feita a pergunta, eu estou passando. Respondeu muito bem, não. O Carlos não tinha tatuagem, não tinha vícios, não tinha nada disso. Carlos era puro. Quando começou o processo, só vou dar o exemplo, quando começou o processo de canonização do Carlos, a primeira coisa que o Vaticano aprendeu foi o notebook dele. Foi o notebook, foi feita uma varredura, foi feita uma investigação de FBI ali. Nada foi encontrado que desabonasse a pureza do Carlos, ou seja, Carlos nunca entrou num site pornográfico, porque senão o processo teria parado ali mesmo. Ou seja, não havia dicotomia entre teoria e prática, entre o que esse menino professava e a forma que ele vivia, não havia dicotomia. Né? Então, por quê? Por isso que ele é candidato a patrono da internet, porque ele usou o notebook dele conectado à internet para nos deixar um dos maiores legados para a igreja. A pesquisa que ele fez sobre os milagres eucarísticos existentes no mundo. O seu amor era tanto pela Eucaristia que ele pesquisou durante os seus poucos anos de vida sobre esse mistério da Eucaristia e as devoções, os títulos de Nossa Senhora. Então, assim, como falasse do Antônio, o Carlos era do céu já. Ele estava aqui só brincando, eu acho. Né? Então, assim, um jovem riquíssimo, milionário, que tinha o mundo a seus pés, da sociedade de Milão. Carlos era o sonho de consumo de qualquer garota, com certeza. É um cara bonito, né? Então ele já fechou o assunto, meu filho. Ele já disse assim, a única mulher da minha vida é Nossa Senhora. Ou seja, como o pai do Carlos falou um dia, das poucas vezes que o pai do Carlos falou em público, o André falou, o meu filho não era uma pessoa ambígua. O Carlos sabia o que queria e tudo o que fazia bem feito. Ou seja, ele sabia o que ele queria.
E o que ele queria? O céu. Minha meta é o infinito. Acabou. O Carlos fez com que a família desse um sentido para a própria riqueza. O Carlos ressignificou. Por isso que o bispo de Assis o chamou de um outro Francisco. Né? São histórias semelhantes, que só muda o contexto do tempo. Dentro de uma família que tem posse, né, que é uma família, pelo menos tudo que eu li, né, sempre tem assim, a família não é uma família que tem uma ideia de pobreza, não, mas é uma ideia de, quer dizer, as pessoas que têm condições, né, de vida, né. E fizeram o despojamento. Carlos se despojou, sabe? Então assim... Ou seja, a riqueza não valia de nada para ele. Não, porque é imanente. Toda riqueza é imanente. Eu não levo nada. Infeliz daqueles que hoje até falavam, né? Daqui a 100 anos nós não estamos mais aqui. Aí hoje as pessoas estão se matando, porque tem que pagar a casa, tem que fazer a reforma, não sei do que, deixa de viver momentos de humanidade com a família. Não, porque eu tenho que trabalhar, não estou dizendo que não tem que trabalhar. O carro do ano, não sei o quê. Daqui a 100 anos já foi vendida, já passou por mão de outros, nem existe mais, o carro já virou sucata e você já era. E aí? Mas o carro vira sucata bem menos tempo do que Pois é, e nem precisa nem morrer, né? Não precisa nem morrer. Mas está dizendo, como nós muitas vezes colocamos... Aí o Carlos dizia, todos nós nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias, né? Então assim, uma criança de 7 anos, todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. E o que é isso? Ser original é ter é saber o que quer, ou seja, é não perder o essencial. Virar fotocópia é quando nós nos adulteramos e fugimos da realidade pela qual é o nosso fim, o bem, o amor, os valores, etc. Aí vamos nos adulterando, infelizmente. Aí eu vi um termo dizendo que ele era um cyber... lá na cyberapóstolo. Cyberapóstolo. Lá na Itália surgiu na época da beatificação alguns títulos que foi bem interessante. Influencer de Deus, né? E cyberapóstolo. É interessante a gente ressaltar que Carlos não tinha rede social nenhuma, só tinha o seu computador conectado à internet, não tinha rede social. Carlos não fez esses trabalhos que os influencers hoje fazem, nada disso. Ele fez um trabalho, né, saindo da sua alma, do seu coração, que depois a sua mãe tornou público, né? Mas recebeu o título de influencer agora. Olha que interessante. Até falaram para a dona Antônia, o que a senhora acha? Ela, poxa, que legal, meu filho é uma influência de Deus, a partir do que ele deixou, né? Hoje você tem influência para tudo, meu filho é de Deus. Então, porque senão a gente fica dizendo que Carlos era blogueiro, não é nada disso, né? Essa já é uma leitura... É blogueiro, já tá tão... É que já surgiu de tudo, título, né? Mas esses títulos são muito bonitos. Cyberapóstolo. Ou seja, por quê? Apóstolo. Não é à toa que eu recebo o título de apóstolo. Do apóstolo do quê? De Cristo. Por quê? Porque Carlos mostrou para o mundo com a própria vida. É importante a gente ressaltar isso. O Carlos mostrou com a vida. Porque muito mais do que ter o conhecimento é como eu aplico esse conhecimento. Porque o amor ele é transbordante. Olha Deus. Deus não precisa do nosso amor. Deus não ama ninguém, Deus só ama Ele mesmo. Mas Ele quis. Ele quis. E quando Ele quis, Ele transbordou. Como? Criando. Criou o mundo, o universo, as coisas. Ainda mandou o Filho. Deus não precisava disso, né? Mas quis. Porque o amor, ele não é fechado em si mesmo. O amor que não transborda não é amor, né? Então, o Carlos mostrou todo o conhecimento. Ele era expert na vida dos santos. Seu hobby preferido era ler a vida dos santos, né? Então, e a doutrina da igreja. Então, meu filho, para que mais? Agora, sim, uma coisa que foi naturalmente dele. Ele não teve exemplo da mãe e do pai. Foi o inverso na casa. Ele que provocou os pais a reencontrarem o caminho, né? É uma coisa natural. Quanto tempo durou essa questão da doença dele até o falecimento? Quanto tempo levou? 3 dias. 3 dias? 3 dias. Ele internou na terça e morreu de quinta para sexta. Leucemia fulminante. Nunca tinha sentido nada. Não. Morreu feliz e contente. Ou seja, é aquela coisa que tem a missão, cumprida a missão. Exato. Como eu disse, os 15 anos foram suficientes. Os santos, eles têm essas coisas, né? Eles já vivem em Deus. E o Carlos teve uma grande inspiração. A grande inspiração de Carlos foi Francisco de Assis, né? Então o Carlos se configura com Francisco para Cristo. Olha que coisa bonita. Então, a morte, como hoje nós muitas vezes, aliás, a morte hoje foi privatizada,
os nossos entes queridos não morrem mais ao nosso lado e nem nós podemos vê-los, muitas vezes morrem isolados numa UTI sem estar do lado de ninguém, etc. e tal, e se criou um medo de morrer e com os exageros, às vezes, de algumas tendências científicas de querer eternizar o homem no tempo, então a morte vai se tornando algo não mais cristão, né? E Carlo tinha essencialmente uma visão cristã da morte, como Francisco, que a chamava de irmã. Minha irmã. E o que é a morte? A morte é a cisão entre o tempo e a eternidade, né? É o grande parto do momento. É um parto que precisa acontecer. Mas para um jovem hoje pensar nisso é meio complicado, né? Muito difícil. Sim. Muito difícil. Primeiro, pela própria conjuntura do ter que aproveitar a vida. Isso. Porque isso é que está, acho que estragando a nossa juventude, é essa questão de aproveitar a vida. Mas o sentido de aproveitar, aí até eu falando com algumas pessoas, dizendo, olha, eu fiz muitas palestras para jovens e uma das palestras que eu sempre fiz era a busca pelo sentido real da vida, o sentido da vida. Aí o que está acontecendo? As pessoas estão buscando sentido na vida, numa droga lícita ou ilícita, né? E daí depois. No imanente. O Carlo buscou no transcendente. Porque nós não somos daqui, nós estamos passando por aqui, né? E os jovens hoje, porque a cultura do relativismo e do descartável leva a isso, certo? A uma apreciação do imanente, do aqui e do agora. O que vale é o momento. É uma falsa ideia de felicidade. Uma falsa ideia de felicidade momentânea, e quando não, eu jogo essa felicidade para o futuro. Aí é um outro grande erro. O jovem, se Deus quiser, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro. Eu vou estar feliz plenamente quando eu tiver formado. Eu vou estar Peraí. Felicidade não é fim. Felicidade é meio. É meio, né? Eu tenho que ser feliz hoje. Porque o amanhã não existe. Eu projeto. O Carlos tinha um plano de vida. No dia da primeira comunhão ele fez o meu projeto de vida. O grande problema da nossa juventude, de muitos de nós adultos, eu diria até nós padres, é que não temos projeto de vida. Vivemos o imanente. Esse aqui agora, esse momento, que é como se fosse um desespero. Eu tenho que ser feliz agora, fazendo ou vivendo coisas que muitas vezes vão até contra os meus valores. Por quê? Porque o mundo, os ismos do mundo, né? Relativismo, tataísmo, outros ismos aí, é que estão... Tanto ismo que a gente exatamente. Se perde nos ismos. Nos ismos. Aí, como o senhor disse, né? Se perde... Aí o que eu falava para as pessoas, a gente perde o sentido real da vida. Exato. Se perde o essencial, fica no periférico. Estamos presos às coisas periféricas. E as periféricas geralmente estão ligadas ao ter, não ao ser. Aí cada vez mais nós vamos nos distanciando da nossa essência. Aí caímos nos vazios existenciais que muitas vezes nos levam, hoje a gente dá um nome à depressão, nos leva a tristezas profundas. Tristezas que ferem a alma. E essas, a ciência não pode chegar nela. Só Deus. Uma das coisas que tem, assim, chocado as pessoas é suicídio de jovem, né? Uhum. É uma coisa que é impressionante. E quando acontece, são coisas assim que as pessoas perguntam, por quê? Fica a própria família, né? Um caso há pouco tempo, né? E eu sou aquela pessoa que vou para feira, eu gosto de feira, eu adoro feira. Uhum. Então, todo sábado eu estou na feira, porque na feira eu chego na feira de 5 horas da manhã, saio de 9, 10, conversando com as pessoas. Porque ali tem um monte de gente simples, mas que tem, às vezes, uma profundidade enorme, né, de conhecimento, de tudo. Porque não é a questão de ser uma pessoa que tem um conhecimento de letra, de ter um título, não, mas é a pessoa que tem uma vivência e tem uma sabedoria assim, de levar você a ficar encantado com a conversa. Aí, essa pessoa, quando há uns tempos atrás, eu ia entrevistar até padre Carlos Lima, lá onde eu frequentava a igreja lá, Santa Terezinha, aí ela disse, pergunta para o padre o seguinte, por que ele se virou padre? Porque o padre Carlos, né, Jacques conhece, o Jacques está aqui, está ali no debate, mas depois pode até sentar aqui do nosso lado, Jacques. Aí, essa pergunta aí veio aqui interessante para o senhor. Por quê? Por que você por quê? Aí, outra, que aí eu acrescento, assim, e que mensagem o Carlos
deu para a sua vida de padre? Certo. Essas são duas perguntas que surgiram da mesma pessoa, que eu achei interessante isso. Muito bem. Antes dessa pergunta, só fechando sobre o suicídio que você comentou, há 4 anos o padre da minha diocese, 3 anos sacerdote, se matou. Dentro da casa do bispo, foi lá e se enforcou, né? E tive uma amiga também, no Dia das Mães, foi lá, deu um beijo na mãe, se despediu, alugou um quarto de hotel, um dos prédios bonitos, e hotéis bons ali na cidade de Fortaleza, foi lá para cima, pediu uma refeição, tomou e depois se jogou. Então assim, como? Por quê? Vêm as perguntas. Lógico, nós não sabemos o que intimamente quais eram as dores dessas pessoas. A grande questão é que nós não sabemos mais ver o sofrimento como ascese. Como ascese. Ou seja, o sentido cristão do sofrimento foi esvaziado. Todo mundo quer fugir dele. Só a ideia de doer alguma coisa já te faz tomar um analgésico. Só que não existe analgésico para as dores existenciais. Aliás, existe um remédio. E esse remédio foi o que o Carlos encontrou. Chama-se Eucaristia. Esse é o remédio para a alma. Acabou. Não tem E ele salvação. não tem outra. E outra, para isso ficar mais completo, eu preciso. A minha alma é como um balão que para subir eu preciso tirar os pesos. Esses pesos são os pecados que eu cometo. Por isso eu preciso da confissão, para me esvaziar. E o fogo é a absolvição, aquela confissão que faz com que a alma suba. Era um menino extraordinário. Bom, na verdade eu quis ser padre porque eu não queria ser padre, né? Não queria ser padre? Não queria ser padre. Nunca pensei na minha vida nessa história de ser padre. Jamais passou pela minha cabeça, não era isso. Mas, como o testemunho arrasta, eu conheci um padre. Esse padre, inclusive, eu conto no primeiro capítulo do meu livro sobre a minha vocação. Padre Almeida. Esse homem foi e é, para mim, mais que meu pai mesmo, biológico, né? Que ele foi pai, foi tudo. Foi um convite desse homem que foi sedutor, que esse homem me mostrou Deus nos olhos. Então foi o exemplo de padre dele que eu quis ser como ele. Mas primeiro teve o incômodo, porque esse padre me viu pela primeira vez numa reuniãozinha que eu fazia uma capelinha lá perto da minha casa, no terreno, aí a catequista chamou à noite para ir lá, que viu o padre lá. Aí eu fiquei longe, afastado, acenderam um lampião, porque não tinha luz, e o padre foi para ver o terreno, onde queria construir a igreja de Santa Terezinha. Aí o padre, muito animado, empolgado, reuniu o povo. Eu fiquei longe, não quero conversar com esse padre não, fiquei longe. Aí ele me avistou e gritou: ô jovem, você, eu tinha 14 anos, vem aqui. Eu saí correndo, fui embora, eu não quero conversar. Aí no outro dia a catequista me xingou: poxa, que papel feio, a gente levou os catequizandos lá, o padre chamou você não foi. Ainda correu, né? Ainda corri. Quando foi na semana seguinte, de repente bateram lá na minha porta, lá em casa. Quem era? O padre. Depois ele procurou saber quem foi aquele jovem que correu dele. Aí ele: eu vim convidar você para ir para o encontro vocacional. O quê? Encontro vocacional? Todo sábado na paróquia. Queria que você fosse para o encontro vocacional. Mas por quê? Porque você vai ser padre. Aí começou o incômodo, bicho. Aí eu tive um grande, assim, não empecilho, mas minha mãe foi contra, não queria que eu fosse padre. Minha mãe foi uma das que mais atrapalhou no início, né? Eu falo isso, hoje ela fala assim: não fala isso, falo, mãe, que a senhora foi quem mais atrapalhou. Não é, hoje a senhora viu que foi uma coisa boa, mas no início ela não queria de jeito nenhum, porque é filho mais velho, mãe é egoísta, aquela coisa toda, meu filho é meu, aquela coisa toda. E eu fui frequentar esses encontros vocacionais, nunca mais. Aí esse padre era como uma águia, ele trazia a gente e depois jogava fora do ninho. Se virem agora, onde vocês querem ir? Eu quero ser isso, quero ser diocesano, quero ser, então vão, siga o caminho de vocês, não quero ninguém perto de mim. E foi assim que aconteceu. Tá com 3 anos que ele morreu, para mim é uma falta imensa. Mas quando eu fui para casa da Dona Antônia, ele era meu diretor espiritual. Padre Almeida, a mãe do Carlos, tá me chamando. Ele: vá, arrume a mala e vá. Eu estava pároco da catedral lá, da minha diocese. Aí, vou. Nunca deixei de ouvir o conselho dele, porque ele era assim, de uma conexão com Deus. Então eu quis ser padre por isso. E motivou. Lógico, eu tinha vocação, porque ele enxergou isso. Como um adolescente eu não conseguia ver, né? Queria ser advogado, pensava que gostava muito do direito, né? E de repente esse padre conseguiu ir além e enxergar que eu ia ser padre, e hoje eu sou padre, né? Então é graças a ele. E ainda tem outras coisas que a Dona Alba, né? Até
O Nalva disse que pessoalmente isso é mais bonito que pela TV, né? Pois é, assim começou a vocação e a resposta, né? Para esse chamado. E qual foi a outra mesmo? O que representou do Carlo. Né? A minha vida mudou completamente, né? Vai fazer 4 anos depois que eu fui morar com a família dele. Ali eu pude ver claramente que a família vive o carisma do Carlo. Se eu já amava a missa que eu celebro hoje, mais ainda. A dignidade. Me dói ver certos irmãos sacerdotes inventando coisa que não existe da Santa Missa. Missa da melancia, missa sertaneja, missa do coco, missa é sacrifício. O Carlo tinha muito claro isso. Ir à missa é ir ao Calvário, não é ir à festa. E como que eu devo estar na Santa Missa? Como Nossa Senhora estava aos pés da cruz, vendo o sacrifício. Lógico, não é um sacrifício cruento. Hoje é incruento. Mas é o mesmo sacrifício oferecido. E o sacerdote é aquele que age em persona Christi, sabe? Então, assim, quando o padre se paramenta para a Santa Missa, não está se paramentando para ele, mas é para o mistério que ele vai celebrar, para a dignidade do mistério. Não é ostentação, como muitos não entendem as coisas e falam bobagem. Não é ostentação. É para a dignidade do que eu vou celebrar. Ou seja, fazer isso em minha memória. Tá? Então não é o padre, é em persona, na pessoa. Tá? Não é na pessoa do padre, é na pessoa de Cristo. Então, assim... Mas é um momento de sempre viver em oração. Em oração eterna. Porque eu não acredito nas pessoas, mesmo de padres ou pessoas que dizem, eu acredito em Deus e tal. Aí, qual é o teu momento que tu faz com relação a esse Deus que tu acredita? Porque tem que ter oração, tem que estar vigiando. A vigia de quem acredita é a oração. Uhum. Então, é um padre que não reza, exatamente, se esvazia, se perde. Então faz mecânica a coisa. Né? Embora o mistério está sendo celebrado, mas o grande problema são as ideologias que entraram, infelizmente, na igreja, né? Com o relativismo. Então, e certas tendências teológicas que, na verdade, não são teológicas, né? Não são são caóticas. São caóticas, são completamente mundanas, são completamente a partir de experiências pessoais do relativismo, do tudo pode. Né? Não, a missa vai ser sempre a missa. Tá? Então, isso está forte. Isso dói muito de ver. E o Carlo dá um tapa na cara nossa, dos padres. E o cara amava os padres, porque os padres davam para ele o que ele obedeceu bem maior, a Eucaristia. Uma criança de 7 anos compreender a minha autoestrada para o céu. É a forma mais rápida de chegar no céu pela Eucaristia, não existe outro caminho. E tem padres que não estão nem aí. Eu falo isso como padre porque vejo isso de Brasil e de mundo afora, como vejo muito padre santo que celebra com dignidade a Eucaristia. Então, o Carlo, se eu já amava a Eucaristia, o ser padre para a Eucaristia hoje mais ainda. Tem nem como fugir, meu Deus. Nós estávamos comentando antes, né, que eu tive uma experiência, né, que eu cheguei para falar com o padre e o padre estava jogando hóstia para as galinhas, né? Uhum. E eu pensei até que fosse aquela hóstia que não estava nem consagrada. Sagrada, meu Deus. Mas porque ele estava de costa e estava jogando e eu não estava vendo o que estava na frente dele. E quando eu cheguei na frente dele, ele estava com um cálice, certo? Com as hóstias, e era uma hóstia consagrada e ele jogando. E eu, vou dizer uma coisa, eu só não dei nele porque, e olha que eu não frequentava, não era um frequentador, eu estava num momento assim, bem afastado da igreja, porque eu via algumas coisas que eu estava vendo errado. Eu só não dei nele porque... Bom, isso é excomunhão automática, lei de sentença, que é sacrilégio. Ele cometeu um ato sacrílego que o excomungaria. Não sei qual que foi, não vamos entrar no mérito, qual foi, se o bispo soube, se tomou a decisão correta, porque ali era excomunhão automática. Sacrilégio. Imagina, o sacerdote, o homem da Eucaristia fazer um negócio desse, isso não existe. Né? Mas eu achei absurdo, mesmo sem eu estar naquela época frequentando. Ou ele estava num grau de demência muito grande, de loucura, nas faculdades normais uma pessoa não faria, né? Pelo amor de Deus. Né? O maior de todos os sacrilégios ele cometeu, então é excomunhão na hora. Ele ainda fez depois, chegou que ele saiu, foi tirada a ordem sacerdotal dele, né? Ah, tá, foi suspenso. Foi suspenso, né? Uhum. Mas aí aconteceu dele ainda tomar
a mulher de um paroquiano. Quer dizer, Meu filho, então, olha, o sacerdócio já tinha acabado há muito tempo. Meu Deus, mas agora, isso, depois até para passar na minha cabeça e eu voltar para a igreja, foi uma coisa pesada, porque eu analisava assim, por que eu vou voltar? Se eu estou vendo uma coisa, fui testemunha ocular disso. Aí era o motivo para você voltar. Não, mas o questionamento era esse. O questionamento era esse. Mas aí, espera aí, eu já passei por tantas experiências, né? Porque essa não é uma maneira de que eu tenha que combater, tá certo? E não sair na porrada, porque eu tenho vontade de sair na porrada. Desculpa, mas era verdade. Olha, o que falta hoje, até temos, graças a Deus, nós temos leigos santos na igreja, que compreendem a humanidade do padre. Então, veja bem, é que muitas vezes nós nos envolvemos de uma mística do que o padre é um extraterrestre, é como se fosse um andrógeno, um ser de outro planeta. Não, é ser humano, gente, como qualquer um outro, que tem dores e sofrimentos como de qualquer um outro. A sua opção de vida deve fazer com que ele ressignifique isso. Se eu sou padre, eu tenho que viver de acordo com o meu estado que eu professei, certo? Agora, uma pessoa de fé de verdade, ela nunca vai se abalar com certas coisas, escândalo, coisas que acontecem. Ela vai separar. Sabe, tem aquela frase, uma coisa vai puxando outra, que as pessoas dizem: a igreja é santa e pecadora. Não. Opa. A igreja é só santa. Pecador somos nós. É o homem que macula a igreja com seu pecado. A igreja é santa. Por quê? Porque nasce do Cristo. 3 vezes santo, santo, santo. Nós é que levamos, e por isso que nós precisamos da igreja sacramento de Cristo, porque somos humanos, somos gente falha. Graças a Deus, Deus nos deu a igreja como sacramento para continuar nessa caminhada, né? E quando a gente, uma renovação constante, né? Constante. O Espírito Santo tem essa dinâmica, né? Então assim, nada é estático. Até chegar a parousia, até chegar ao céu, meu querido, nós vamos ver coisas ainda mais absurdas ainda, tá? Pode se preparar. Por quê? Porque o ser humano é esse grande mistério mesmo, né? E até ele chegar à sua essência e compreender que a sua essência é Deus, ele se permite aos esvaziamentos. E o cara com 7 anos entendeu tudo. Tá bom, chega. Tá bom. 15 anos, acabou. Né? Mas assim, eu diria, né, até que quem está nos acompanhando aqui, quando vocês verem alguma falha, alguma coisa naquele ser humano que assumiu aquela vocação, que em todas as vocações, todas as profissões, temos excelentes médicos e médicos corruptos, excelentes advogados, outros corruptos, políticos, nem se fala. Acho que a gente não encontra um outro bom. Mas assim, para dizer, em tudo existe o bem, existe o mal. Nós trazemos essa tendência na nossa carne. Isso vai até o último dia da sua vida. O processo de conversão é dioturno. Quanto mais eu tomo consciência das minhas falhas, dos meus erros, mais eu vou assumindo postura de mudança. Enquanto eu fujo, o grande problema é que às vezes a gente quer fugir, quer tapar o sol com a peneira e cria uma realidade puritana em torno das coisas, que não é assim. Ali tem um ser humano que todo dia talvez sofre para ser fiel à sua vocação. Tá? Como casal. Todo dia talvez muito sofre para manter a fidelidade. Meu filho, é ser humano. E agora principalmente, né, Jacques? Quando a gente sofre para que a gente mantenha a nossa família. Exatamente, porque há um projeto de morte, há um projeto de morte declarado, escrachado aí para destruir a família. Aí nós vemos essas deficiências todas em tudo, por quê? Porque a matriz está sendo destruída. A célula mãe, que é a família, está sendo destruída. E de onde sai o padre? Da família. De onde sai o pai de família? Da família. De onde sai o médico? Da família. Né? Aí nós vamos ver esse povo lá na ponta depois. Até o juiz, os políticos saíram da família. Saiu da família. Aí dependendo de como essa família está, com as suas carências e fragilidades, a conta chega lá na frente naquela pessoa. Porque nós carregamos essas carências. Mas sabe um questionamento que na minha época, de questionamento, né? Porque a gente tem, jovem a gente passa sempre por isso, mas não de forma de regrada, eu nunca fui, não. Mas eu pensava assim, olha, Deus é uma pessoa, não, Deus é amor, tudo bem. Aí eu me imaginava o seguinte, eu estava no avião, o avião caía, morria todo mundo e eu ficava. Aí eu dizia assim, eu ficava pensando comigo, graças a Deus eu fiquei vivo. E os outros, será que Deus é tão ruim que matou os outros e deixou eu vivo? Era um questionamento que eu tinha.
Aí depois eu comecei a entender que o que eu perguntava, quer dizer, por que eu fiquei vivo? Não. Né? Eu devia estar com compaixão pelos outros que morreram. Então eu não devia estar agradecido a Deus, tá certo? Porque eu estava vivo, mas agradecido porque aqueles estavam, tá certo, indo ao encontro daquele que é. Eu vou te responder com a outra análise que me fizeram uma vez. Uma vez fui pegar uma amiga em Campo Grande que estava indo para Corumbá fazer um trabalho lá, e ela é de um estado aí do Brasil, que eu não vou citar o nome, e lá tem um político já bem idoso, bem velho, e não foi uma boa referência para sua região, sempre fez maldades, corrupção, E a gente vinha conversando sobre a bondade, né, sobre Deus, mas, padre, eu não entendo. Ele dizendo, uma pessoa boa morre logo. E fulano que matou, que fez tanto, está lá 100 anos caindo os pedaços e continua fazendo maldade e tal, e não morre. Como se explica onde está Deus? Deus está tão presente, meu filho. Por quê, padre? Deus está permitindo a ele, dando tempo de vida para ver se ele se converte. E ele ainda não se converteu. Então eu diria que talvez ele viva 150 anos. É Deus permitindo. Deus permite, filho. Tá? Então Deus não é Deus da morte. E o que morreu com 15 anos já tinha cumprido, já estava bem, já estava pleno em Deus. Né? Veio uma leucemia, matou rapidamente, veio uma coisa que você fica... Essas pessoas já tinham a bondade plena, já estavam num estágio que só faltava estar na parousia mesmo. Esses não. Eu acho que quanto mais tempo esse fulano viver, mais Deus permitindo a ele. E ele ainda, Deus já mandou sinais, talvez, e um monte, mas ele, sabe, pai, eu não tinha pensado nisso. Pois é, meu filho, é Deus dando oportunidade para essa criatura. Ele se arrependeu. E ele não se arrependeu, né? Não é o fato simplesmente que ele é ruim, mas é Deus dizendo, olha como Deus é tão bom que Deus está permitindo, né? Uma das coisas que... Até um padre, eu conversando uma vez com ele, né? Aí ele dizendo que a oração do Pai Nosso, ele disse, olha, chega ali na missa, eu fico olhando, ele dizendo, eu rezando, né? Faço as pessoas rezarem o Pai Nosso e fico olhando a assembleia assim, né? De cima. Aí eu vejo gente assim, ele dizendo que ele gostava muito de ficar olhando o olhar das pessoas, né? Aí ele dizendo que pessoa ia ficar. Aí, Pai Nosso que está no céu, quer dizer, como se estivesse procurando alguma coisa. Aí ele disse que tinha uma senhora que fazia sempre isso, e um senhor também. Aí ele disse, eu vou perguntar para ele, por que ficam olhando assim para o céu? Aí ele perguntou para ela chegou e disse, é porque eu quando estou rezando o Pai Nosso, eu não estou rezando o Pai Nosso, né, para o senhor que está do meu lado, não estou para o senhor que está na minha frente, nem para o senhor, eu estou rezando para aquele lá para cima. Quer dizer, Pai ela Nosso. ficava olhando para cima para isso, quer dizer, porque a dimensão dela não era aquelas pessoas que estavam em volta, nem o próprio padre. Né? A dimensão dela era bem superior. E a mensagem central do Pai Nosso que muitas vezes nós rezamos e esquecemos. O que está lá no centro do Pai Nosso? O perdão. E olha o que nós pedimos para Deus. E que muitas vezes quem reza o Pai Nosso, você que reza o Pai Nosso, presta bem atenção, for rezar daqui para frente. Lá no meio do Pai Nosso, nós dizemos o quê? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui. Ou seja, eu peço para Deus que me perdoe à medida que eu perdoar. Então, é muito fácil. Às vezes a gente pedir, Senhor, por que Deus não me dá paciência? Por que Deus não me dá a graça de perdoar? Deus não vai te dar paciência. Deus não vai te dar a fórmula de perdoar. Deus vai te dar situações para você ter paciência, exercê-la e também o perdão. E que não é uma coisa fácil, porque tem gente que pensa, né? Eu perdoo você, mas eu não esqueço jamais, né? Olha que coisa terrível. Como é que você perdoa e está dizendo que não esquece? Olha, ele perdoa, mas não esqueço. Veja bem, o perdão tem duas coisas importantes, já que você entrou na questão do perdão, para a gente refletir. Primeiro, quando eu perdoo, o primeiro beneficiado com perdão sou eu. Não é quem recebeu, sou eu. Por quê? Porque o não perdão está ligado ao mal, ao que não é bom. E é autodestrutivo. Então, quando eu perdoo, o verdadeiro perdão é aquele que emana da alma. Ele é de dentro para fora, não é só da aparência. Não é só dizer, te perdoei. Aquele que diz da boca para fora, nunca vai esquecer. O perdão e segunda dimensão, perdoar não significa conviver. Nós temos uma falsa ideia de que
a pessoa que me fez o mal, eu perdoei ela, eu tenho que voltar a conviver com ela. Não. O perdão é justamente um processo onde eu me liberto do sentimento que eu tenho com relação ao outro e deixo o outro livre para ele seguir o caminho. Eu te perdoo, pode ir. Sabe? Então eu não quero ser perto de mim mais. Eu te perdoei, tanto te perdoei. Agora, há casos que você pode restabilizar novamente, começar do zero, não sei. Eu, particularmente, prefiro perdoar e que a pessoa vaze da minha vida. Não quero mais conversa, não. Quero ficar livre. E isso não me faz... A pessoa está dizendo que perdoa, mas não esquece, ele não ficou livre de todo não, jeito. é como aquele casal, a mulher disse que perdoou o marido na primeira briga, depois ela joga na cara. Ai, de novo você fez isso? Lembra? Né? Meu filho, ó, ou é ou não é. Porque é um processo de libertação interior. E quando eu me liberto interior, não há motivo para ficar trazendo de volta. Enquanto eu trago novamente, é porque está dentro. Enquanto eu não esvaziar... Tá. Aí Dona Alba diz aqui, alô, boa tarde a todos. Acabei de encontrar e conhecer o Padre Fábio Vieira, é mais bonito pessoalmente e que sorriso continua abençoando. A Alba manda aqui a mensagem aqui no chat. É interessante isso, porque as pessoas sempre do imediato, né? Do imediato, e acredito que as coisas não acontecem. Acontece do imediato quando a gente está sem propósito de vida. Aconteceu. O que acontece? Quais os próximos passos agora com relação ao beato? Falta um milagre para ser canonizado, né? O processo de canonização ele tem 4 partes, 4 momentos, ou seja, 4 degraus. Primeiro, servo de Deus, quando o processo começa na diocese, é o bispo diocesano que abre um processo. Digamos que o Jackson vai ser santo. Quem abre o processo é o bispo, depois, né? Então ele é servo de Deus. Aí já se autoriza a pedir a intercessão dele. Os santos são intercessores. E daí em diante já se pode colher alguma coisa pela intercessão dele, se tem consistência de algum milagre que é encaminhado para a postulação. Nesse meio tempo, do servo de Deus para o próximo degrau, que é a fase mais demorada do processo, é decretar venerável. É quando começa, ainda tem até hoje a expressão advogados do diabo. Na Congregação pela Causa dos Santos existem aqueles que, nessa fase do processo, são pagos para achar alguma coisa que deponha contra a vida do candidato a santo. Tanto na questão moral, na questão escrita, etc. Se ele escreveu alguma coisa, se ele falou alguma coisa, aí começa todo um processo investigativo chamado das virtudes heróicas. Quando essa parte é fechada, aí que é reconhecida, que não houve nada na vida. O Carlos, 15 anos de idade, as testemunhas oculares todas vivas ali, né? E o que ele produziu de pensamento deixou tudo no computador. Então, ele deixou o seu diário de bordo todo pronto. Por isso que foi em 13 anos ele já era beato. Os processos demoravam muito. Imagine alguém que está num processo que morreu 500 anos atrás. Como que vai investigar isso? Das virtudes investigativas já... Exato. Já fica só com os relatos. Né? Hoje tem podcast, é tudo mais fácil, tá? Então esse podcast vai ficar salvo aqui. Se um dia você for candidato a santo, vamos ver se você falou alguma coisa errada aqui. Para decretar as suas virtudes heróicas. O que é? Se saiu fora da linha do evangelho. Então, aí é o segundo degrau, decretado venerável. Aí, do venerável, vem o beato. Aí aqui precisa do primeiro milagre. Se já aconteceu antes, ótimo, perfeito. Já pode até estar caminhando simultaneamente com o processo de venerável. Aí foi decretado, no caso do Carlos, foi o milagre que aconteceu com o Mateus, foi 7 anos de investigação do milagre. Até passa, a primeira que dá o aval para a congregação é a equipe científica de médicos do Vaticano. Tem que ter esse aval. O Papa só vai... O que é o milagre, gente? O milagre é uma coisa, graça é outra. O milagre é o extraordinário. É o que não acontece todo dia, é a assinatura de Deus. A graça acontece toda hora. Eu estou com uma doença incurável, com um câncer incurável. Aliás, estou com câncer. O médico chegou e disse para mim, olha, você tem 10% de chance, faça todo esse tratamento, tal. Aí a pessoa foi, fez o tratamento, mas foi lá e pediu intercessão do santo e ficou curada. É graça ou milagre? É graça. Por quê? Porque tinha 10% de chance. Enquanto houver chance, a ciência disser que tem chance, não pode ter milagre. Nesse mesmo caso, a pessoa vai, o médico diz, você tem 1 mês de vida, acabou, metástase completa, não tem mais chance nenhuma. A pessoa
de fé, pede a intercessão do santo, 30 dias depois está curado. É milagre. Por quê? Porque a ciência já havia dito que não havia cura. E a igreja se respalda do científico para isso. Porque o extraordinário, ele ultrapassa. A própria ciência vai dizer, mas como? Nós dissemos que ele ia morrer, não morreu. Aí é Deus que entra. Então isso é milagre. Então o do Carlos durou 7 anos, aí ele foi beatificado. Aí agora só falta um milagre. Aí a postulação encaminha. Aliás, chega para a postulação vários, e aqui, já que a gente está aqui em primeira mão aqui com você, eu posso dizer, só não posso dizer, no mês que vem a igreja vai dizer se um milagre da canonização do Carlos vai ser aceito ou não. Já tem aí um milagre que foi acolhido pela congregação. Mas de todo jeito já tem para um santuário, já tem um padre, né? Uhum. É. Então é um milagre na Itália mesmo, tá? O próximo milagre do Carlos parece que aconteceu na Itália, e se for acolhido pela igreja, em breve ele vai ser canonizado. Olha que coisa rápida, né? Então, assim, esperemos, porque chegam muitos. A igreja é muito prudente. Se for acolhido, aí vai começar o processo investigativo. Se a igreja disser, não, há indícios, aí começa. Primeiro tem que ser acolhido. Faz uma triagem, chega vários. Aí já vai descartando. Ah, tô com dor de cabeça. Rezei pro Carlos, a dor passou. Não, isso não é milagre. Toma analgésico. Precisa do Carlos, né? Então, graça. Então vamos esperar. Aí só falta o milagre. As pessoas também, com essa coisa de ser imediata, elas querem tudo rápido. Tudo, a gente vive nesse mundo, né? E não é assim. Até porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E Deus, quando permite por meio de sinais, né, quando a gente menos espera. É tudo fase, e eu acredito muito que a nossa responsabilidade, eu digo a nossa responsabilidade, aqueles que vão para a igreja, mas vão para a igreja como uma coisa consciente, não inconsciente. Porque tem gente que nem vai e ainda eu não chamo aquele maldito lá, eu não gosto nem de falar. Primeiro que eu não digo cá, eu só digo lá é lapeta, né? Para lá, né? Para lá. Aí, mas hoje a gente vê que as pessoas sofrem uma influência muito grande de tudo que é errado, e elas estão supervalorizando esses erros. E quando a gente olha à nossa volta, os exemplos, bons exemplos, estão aí, mas elas não veem, elas simplesmente, né, veem o que o de lá está querendo que veja, né? Essa é a ideia, né? Aí, lógico, aí nós teríamos que entrar numa outra questão de cima para baixo, que está sendo terrível, né? Onde realmente a minoria está se tornando maioria, onde o valor passa a ser contravalor, onde o certo é questionado. Imagina, não já se viu o certo ser questionado? Não existe. O amor ser questionado, né? A vida ser questionada, a família ser questionada. Existem valores que são inegociáveis, eles são universais. Mas essa universalidade que é sustentada na graça de Deus, no amor de Deus, está sendo esvaziado. Por quê? Porque o mundo quer matar Deus, o mundo não quer Deus, não precisa de Deus, né? E como eliminar isso? Matando a família, destruindo a célula. Pronto, aí vai ficar todo mundo perdido mesmo. Tá? Então, assim, é cada um por si e por todos, porque Deus não vai ser mais por todos. Deus não vai ser por todos. Por quê? Porque eu estou tirando Deus. Tá? O imanente é muito forte, é o hedonismo, o prazer pelo prazer. É como se, olha, é tão interessante que esse mesmo mundo que hoje diz que não existe inferno, que a tendência hoje é essa, até irmãos que não falam mais do inferno, não, é uma falsa ideia de misericórdia. Meu filho, a misericórdia de Deus está acima da justiça. A misericórdia age onde a justiça não chega. É muito fácil ser julgado pela justiça. Misericórdia não. O que é a misericórdia? Antes de falar do outro ponto. Vamos citar o caso do suicídio. A pessoa se matou. Objetivamente, pela justiça, ela foi para o inferno. Objetivamente. Por quê? Feriu o 5º mandamento. Não matar. Matou. Tirou a própria vida. Pecado mortal. Inferno. Objetivamente. Pela justiça. Que justiça? Canônica. Lei canônica. Foi para o inferno. Inegociável. Subjetivamente,
entra a misericórdia. Essa pessoa poderá ter sido salva? Aí quem diz é a misericórdia. Que a misericórdia entra onde a justiça não vai. Naquela última fração de segundos, no último segundo antes dela morrer, ela pode ter dito, meu Deus. Aí a misericórdia entrou. Só que aí nós não sabemos, porque é subjetivo, é Deus que entra. Nós julgamos o objetivo, a lei canônica. A misericórdia entra no subjetivo. Misericórdia não é passar a mão na cabeça, como a gente diz, Deus vai ter misericórdia. Calma, não é assim não. A misericórdia está acima da justiça. Ela entra onde a justiça, entendeu? Eu diria que a misericórdia é a lei suprema de Deus. Ela vai ali, ó, onde o homem não tem acesso. Então só Deus sabe o que passou na última fração de segundos, naquela hora que aquela menina estava se jogando do 10º andar. Só Deus sabe, tá? Objetivamente ela foi para o inferno. Subjetivamente é Deus quem julga, não sou eu. Não sou eu. Então, nesse sentido, a gente tem que procurar saber, né, dentro do que você falava, que os valores estão se tornando contravalores justamente por isso, porque é uma falsa ideia. Aí o mundo está dizendo que não existe inferno. Eu acho tão interessante alguém que negou a fé a vida toda, falou mal da igreja, de Jesus Cristo, aí é artista famoso, aí morreu hoje. No dia seguinte tem uma charge dela, subindo e sendo recebida por São Pedro no céu. Palhaçada é essa? A pessoa negou a Deus a vida toda e no outro dia, essa mesma mídia que diz que não existe inferno, existe céu. Não, se não existe inferno, também existe céu. Né? Então, assim, é tão interessante. A pessoa negou a Deus a vida toda. A porta continua estreita. Não está avacalhada, não. Tá? Não está mesmo. Mas o mundo relativizou. Todo mundo vai para o céu. Olha, todo mundo que morre aí hoje, no dia seguinte, está em charge, está no céu, junto com... Tem na televisão, é fulano, não, fulano está no andar de cima. Está no andar de cima. Mas peraí, mas quando ela estava aqui... Não, o mais interessante foi não vou citar aqui, um ateu que morreu aí, famoso. Estava no céu no dia seguinte. Uma palhaçada é essa, gente? A palavra é, desculpem, gente, mas é uma palhaçada um negócio desse, né? A porta continua estreita, meu filho. Eu neguei aqui a vida toda, eu não vou ser reconhecido por Deus, não. Aquele que me negou está negado, acabou. Por conta do quê? Do teu livre-arbítrio. A salvação veio para todos, indistintamente. Mas nem todos se salvarão. Não porque Deus não quer. Também ninguém sabe da hora, né? Eu tenho uma experiência assim que um amigo, né, trabalhava comigo, aí ele pediu uma carona. Bom, eu estava no meu percurso, aí tinha 2 pistas. Aí ele disse, para aqui, que eu vou atravessar minha casa do outro lado. Mas a gente vinha conversando sobre esse negócio de religião. Ele dizia, esse negócio não acredito não. Esse negócio de acreditar em padre sei o quê. Né? Vinha passando sobre isso. Ele era um químico. Aí eu cheguei e disse, rapaz, eu vou fazer a volta e deixar tu ir na casa de casa. Não, rapaz, eu atravesso aqui. A gente estava conversando sobre isso. Aí ele abriu a porta, desceu. Quando eu comecei a sair, eu só vi foi o freio do carro. E ele morreu. Naquele momento. Isso também me levou a uma reflexão, que eu também, desde esse dia, eu não dou uma carona a ninguém para não deixar na porta de casa. Se eu der uma carona a alguém, eu deixo na porta de casa. Não tem para onde. Eu vou deixar você em casa. Não vou dar carona, eu vou deixar em casa. Mas a minha conversa com ele, que vinha no carro, era justamente isso, que ele disse que eu não vou para a igreja, porque eu não acredito nesse negócio. O que o padre fala ali, fala porque falar. Bom, mas aí... Essa vai viver muito, essa vai viver muito. Deus vai dar muita chance para ela se converter. Aí, quando ele atravessou, o carro pegou, matou. Quer dizer, aquele era um momento até dele no arrependimento, né? Que a gente vinha conversando, né? Uhum. Eu acho que... são os sinais que Deus nos dá, as oportunidades. Talvez aquela foi a última dele mesmo. Então, tá aqui, ó. Aceita pelo menos. Ou, né? O que essa reflexão que você está fazendo, ela é verdadeira? Ou será que tem outras possibilidades? Aí não, ele achava que aquilo, quer dizer, principalmente que ele, na nossa conversa, naquele trajeto, ele metia o pau nos padres, né? O que o culpado era os padres. Não é, o padre está ali desempenhando uma coisa que ele acredita, mas ele não acreditava, então a relação... Meu filho reza por ele, mas como rezar se nem ele acredita, né? É complicado. Meu Deus do céu. Se for
fosse fácil, né? Agora, não precisava também ter. não precisava ter. Mas também tem aquelas pessoas. Eu não disse. Olha, tem uma das coisas que mais me deixa encucado é sempre quando a pessoa fala assim, eu não disse. Rapaz, não precisava você repetir. Você já tinha dito. Então, né? Aí, mas essas coisas que naquela época que eu questionava muito de religião, não questionava Deus, mas eu questionava a religião, era justamente por isso, porque qual é esse sentido? Como é que eu dou o sentido da minha vida? Eu não dou o meu sentido da minha vida pelos outros, eu dou o sentido da minha vida por mim mesmo. Uhum. E foi nisso que a minha modificação, e hoje, de eu frequentar a Igreja Católica, foi em função disso. Não é pelos outros, é por mim. Exatamente. É essa concepção que falta nas pessoas, porque ninguém vai morrer sua morte e ninguém vai viver sua vida. No fim de tudo, como dizia a Madre Teresa, é entre você e Deus. Quem vive a sua vida pautado no que os outros falam, pensam ou deixam de falar, não vive. Embora a salvação tenha uma dimensão comunitária, é o bem que eu faço, em comunhão com todos. Mas no fim de tudo, é entre você e Deus. Eu tive uma situação que, há 19 anos atrás, um médico daqui disse que eu tinha 6 meses de vida. Eu pesava 147 quilos, ele disse que eu tinha 6 meses de vida. Fiz um bocado de uma bateria de exames, ele disse que eu tinha 6 meses de vida. Só que foi há 19 anos atrás. Ele já morreu e eu estou vivo. Então, quer dizer, pela ciência dele, Sim. eu estava morto. Né? Exato. E pela estrada de vida dele, ele morreu e eu estou vivo. Pois é. Porque a ciência de Deus, ela transcende o corpo. É a dimensão de fé que até a ciência hoje também se curva. Há uma parte cognitiva cerebral que está ligada à fé. E como a intercessão e a oração das pessoas ajudam. Né? Eu já falei com vários médicos sobre isso. Padre, esse fulano aqui estava na UTI em coma, a perspectiva era morrer. O grupo de oração que tinha na porta do hospital, rezando por essa pessoa, e naquela corrente de oração, isso influenciou. O médico falou isso influenciou. O outro, que ninguém rezava por ele, morreu. Esse aqui teve uma corrente forte de oração, de fé do povo, que nem eu como médico, e está aqui, ressuscitado. Então, para dizer, né? O transcendente, ele age no imanente, mas ele precisa ser acionado. E qual é o que Jesus falava quando ele curava toda pessoa? Vai, a tua fé. Curou, né? Exato. Eu tenho que acionar a dimensão de fé. E quando que a gente vê que tem fé? É quando tudo está bem, quando está ganhando dinheiro, está tudo certo. É muito bom dizer que acredita em Deus quando está cheio de dinheiro, viajando, né, os bens. Acredita em Deus. Eu quero ver você dizer que acredita em Deus quando você é acometido inesperadamente com a doença ou perdeu tudo, está na miséria, como Jó. É aí que a fé é provada. Fique no UTI, como eu já fiquei. Exato. 10 dias na UTI. Aí você vai saber o que é fé, se você tem realmente. E se ela é do tamanhozinho de um grão de mostarda nesse momento. Eu conto para as pessoas o seguinte, que é interessante que eu estava na UTI e num dia entrou uma freira, parou assim na minha cama, na UTI. Eu não estava inconsciente, mas aí a freira parou, aí parou, deu a benção, aí chegou para mim e disse, daqui uns dias você sai. Tá, tudo bem. Ela passou, foi um box do lado do meu lado. O TI não tem parede, né? Eu sei que com uma hora e pouco depois, a intercorrência, ela vai, médico, corre, daqui a pouco eu vejo que a freira morreu. Ela morreu. Aí eu fiquei naquela situação, rapaz, será que ela é a minha pessoa, porque eu vou depois dela? Eu estou na fila. Eu estou na fila. Mas eu passei a noite acordado pensando nisso. Foi terrível, porque eu disse, rapaz, aí, quando chegou assim, já de madrugada, já o dia clareando, eu disse, não, sabe o que aconteceu? Aquela bênção dela foi um momento de inflexão para eu sair daqui. Mas eu só fui descobrir isso quando o dia começou a clarear. E por que foi quando o dia clarear? Porque assim, tinha uma janela de vidro assim em cima e deu aquela flecha assim, de um raio do sol, né, amanhecendo. Aí eu parei e disse, não, ela não me deu a bênção para eu morrer, não. Ela deu a bênção para a minha reflexão de eu sair daqui. E foi realmente, à tarde, eu estava saindo da UTI. É como as pessoas que não entendem quando pede para o padre levar unção. Tem até medo. Nossa, vem para... Não, a unção é sacramento de cura. Se eu vou fazer uma cirurgia, se eu estou doente, eu tenho que chamar o padre.
para dar unção dos enfermos. Mas como usou-se muito a expressão extrema unção, só era dado quando a pessoa estava no leito de morte, não é sacramento de cura. Né? Aí a pessoa já fica com medo, que o padre vai lá dar unção, a pessoa vai morrer. Então, não, meu filho, você vai morrer do mesmo jeito, qualquer dia. A bênção da freira foi... Foi um tchau para você. Ó, tchau, viu? Fica aí. Fica aí mais um pouco. Mas é essa coisa assim, e eu fiquei depois assim pensando, por que aquele raio de sol, que daquela janela, só uma coisinha assim, né, me despertou para isso, que eu passei a noite todinha acordado pensando na morte. Eu não passei a noite pensando na vida, eu passei na morte. Uhum. E só fui pensar na vida naquele momento. Eu disse, peraí, se tá aquele raio de sol ali, tá certo? E eu estou vivo, ela, na realidade, ela me benzeu para me dar a vida. Não foi para eu ir com ela, não. Uhum. É interessante isso. Mas, a gente voltando ao Beato, e aí, qual a ideia do padre Fábio com relação a uma dimensão maior, não só com relação a esse trabalho de divulgação do que foi a vida, e toda porque é uma obra de todo jeito, né? Do Beato Paulo Carla Cura. Nós temos o apostolado, tá, no Brasil, e particularmente eu estou exercendo uma outra dimensão do meu sacerdócio, que é a missionária, né? Graças a Deus, eu tenho um vigário na minha paróquia, eu sou pároco, sou o chanceler da Cúria, né? E ainda tenho essa missão no Brasil e no mundo, já fiz fora do Brasil também. Então são chamados que Deus nos faz, e se foi, né? Realmente não tenho dúvida disso, um desejo do Carlos, que eu tenha sido escolhido para isso, até onde Deus permitir, eu quero estar à disposição, e está sendo muito bacana poder pregar retiros, encontro dos jovens, principalmente da juventude, é um negócio assim interessante. Às vezes eu volto das missões muito reflexivo com o que eu encontro, né, de Brasil afora. Olha que eu já fui de ponta a ponta do Brasil, e você sai assim, você volta assim às vezes, meu Deus, você tem que ter estrutura, né? A gente tem que ter certas estruturas quando a gente encontra certas coisas da fragilidade humana e do quanto a deficiência catequética, destruição da família está fazendo com que os nossos jovens, as pessoas, estejam aí em vazios, em tristezas profundas. Então, e você, às vezes, você fica de mãos atadas, porque você não pode... Você tem um limite também. Eu posso ir até aqui eu consigo dizer alguma coisa, eu consigo fazer alguma coisa, né? Mas cada um é que vai significar na sua própria vida aquilo que ela recebe, como o Carlos fez. Então, está sendo bacana, está sendo uma experiência singular mesmo na minha vida isso, né? Porque o Carlos abriu as portas, o Carlos está entrando em todos os segmentos da igreja, do tradicional ao aberto, ao que dê o nome que vocês quiserem. Houve um encantamento do Brasil pelo Beato Carlo Acutis. Acho que as pessoas estavam tão vazias da compreensão de santidade que de repente veio um jovem com 15 anos dos nossos tempos, morreu agora em 2006, repleto de santidade, aciona o quê? Poxa, ainda vale a pena. Ainda vale a pena. O céu está aí, continua aí. O Carlos veio chacoalhar e no ano da pandemia que o mundo parou, né? Foi uma beatificação que foi televisionada, foi transmitida para o planeta inteiro. Todo dia acontece beatificação na igreja, a gente não sabe nem quem é. E a do Carlo Acutis foi, né, o santo da internet, foi visto pela internet no planeta inteiro. Então, assim, nada é por acaso. E Deus fala por sinais e se utiliza das pessoas por sinais. Lógico, com certeza poderia ter padres melhores do que eu, sem sombra de dúvida. Mas na minha humanidade, nas minhas limitações de um pároco do Pantanal, estou eu aqui fazendo essa missão. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Né? Assim, muitos são chamados, padre. Isso aí eu sempre... E vamos minha avó Deus sempre dizia isso, né? Uhum. Minha avó dizia isso, olha, meu filho, lembre-se sempre disso, olha, muitos são chamados, agora poucos são os escolhidos. E ela ainda acrescentava, né? E a escolha depende de você, não vai depender de ninguém. Né?
era interessante isso, que ela sempre fazia questão de lembrar isso. Muitos são chamados, meu filho, mas poucos são escolhidos. Agora, a escolha depende de você. E olha que bacana, né? Desde abril que está programado para vir aqui em Petrolina. Olha que bacana. Né? Quando conheci o Jackson lá em Arco Verde. Aí eu, não, vamos. Fevereiro. Fevereiro. Não, esse ano foi fevereiro? Não, foi na Misericórdia, foi abril, foi na festa da Misericórdia. Em abril, domingo da Misericórdia. E estamos aqui, nesse centenário dessa diocese, coisa boa. Aí uma pessoa pergunta aqui, onde será o santuário do Santo Paulo, Carlos Acutis? Onde será? Bom, nós já temos, no Brasil tem a primeira paróquia, né, em São Paulo, na diocese de Santo Amaro, que fica dentro do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Dom Negri, né, que criou a paróquia Beato Carlo Acutis. No Paraná tem uma que o Carlos é copadroeiro. E na Itália também está tendo uma paróquia agora, né? Depende do bispo. Quando o bispo é devoto, ele cria uma paróquia. Né? Depende do bispo. Né? Dom Negri é lá de Milão, é italiano, e devotíssimo do Carlos, criou a primeira paróquia no mundo dedicada ao Carlos, em São Paulo. A paróquia é um santuário mesmo. Bonita a igrejinha, né? E o primeiro santuário eu não sei onde que vai ser. Quem sabe na Itália. Ou no Brasil, em Petrolina, não sei. Como foi o primeiro... Né, exato. O primeiro milagre foi no Brasil. Foi tudo no Brasil, né? Muita coisa no Brasil. Mas é isso aí. Dando foco aí no livro, né? Foi Carlos, né? E a gente está chegando ao final. E a sua mensagem aqui para... Eu sei que não tenho só jovens, né? Mas tenho também pessoas de idade, né? Mas, de qualquer forma, a mensagem é essa que a gente nesse uma hora e quase 1h30 de conversa, né? Quase 1h30 de conversa e passa rápido, né? Não passa rápido para quem está com outras atividades, mas fique à vontade, eu acho que a mensagem eu adorei, né? E Dona Alva também está aqui passando mensagem para mim. A mensagem é única, né? Não tem como não olhar para o Carlos e não refletir a própria vida e tentar encontrar o sentido dela. Aqui vim nesse mundo. O que eu estou fazendo aqui? O Carlos entendeu. Aos 7 anos, ele disse que o seu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Então a minha mensagem é: você jovem, você meia idade, você jovem adulto, você jovem idoso, você jovem de qualquer idade, qual é o seu projeto de vida? Você tem? Se não tem, meu filho, procure rápido, imediatamente ter esse projeto. O Carlos com 7 anos teve, o dele era o céu. Qual é o seu? Né? Então, o Carlos nos convida a buscar e a ter um projeto para a nossa vida, a não passar aqui de forma vegetativa, sem sentido. Isso é o que vale, ter um sentido. Aí as outras coisas, que são efêmeras, pequenas, desaparecem, porque o meu sentido é o que vai estar sempre no vislumbre dos meus olhos. O meu sentido, o meu projeto. O do Carlos era a minha meta, é o infinito. Então, o infinito é o infinito. Estou aqui em função daqui. E nós? Porque às vezes você perguntar para os jovens hoje, qual é o seu projeto de vida? Quero ser engenheiro, quero ser médico, advogado. Tá, mas isso não é projeto de vida. Isso é um projeto profissional, que deve estar inserido dentro do projeto de vida, que é algo maior. O projeto de vida é algo que engloba você como um todo, em todas as suas dimensões. Então, meus queridos, busquem ter um projeto de vida. Estamos chegando ao final do nosso podcast. A gente agradece a Jackson, né, que colocou fez essa parada aqui na Acerto TV. A gente tem uma responsabilidade muito grande, que é uma fundação. Primeiro que é uma fundação, mas que tem toda uma fundamentação nossa, minha, Dona Alba, tá certo? De que a gente tem, acredita no que a gente faz, principalmente porque a gente é católico praticante. Tem gente que diz que eu sou ateu, graças a Deus, né? Mas não, a gente é católico praticante mesmo, né? E desde que eu criei a fundação, eu sempre tinha uma meta. Olha, nós vamos sempre trabalhar com essa perspectiva de mostrar às pessoas que vão nos acompanhar, certo? Aquilo que é a nossa realidade, aquilo que é a nossa fé. Aqui eu já trouxe, né, outros padres, mas também trouxe até também pastores, mas sim, sempre para falar, tá certo? De quê? Que são cristãos, porque a dimensão que eu acho e que eu acredito é a dimensão de ser verdadeiro cristão. Uhum. Né?
Porque cristão que vai para a igreja e depois bota um elefante com a bunda virada na casa, né? Na frente da casa, com uma virada. Que cristão é esse? Você está acreditando em quê? É a mesma coisa o cristão que no lugar de colocar o presépio, coloca o Papai Noel na porta. Papai Noel na porta, né? Cadê o presépio? Mas lá em casa, na realidade, é a figura do Espírito Santo que está lá na entrada. Está lá na entrada. E mais ainda, tá certo? É a Madonna Dona Alba que está de frente quando recebendo todas as pessoas que estão lá em casa. Mas muito obrigado, Pai. Deus o abençoe e fortaleça sempre nessa sua caminhada. E a gente tem algumas agendas. Tem aí, fácil para a gente falar aí rápido. Me dá aí que a gente fala agorinha. Bom, amanhã vai ser o grande dia, né? Já quase no fim do congresso, dos festejos do centenário. Amanhã é o primeiro congresso eucarístico jovem, que vai acontecer aqui na quadra do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Eu convidei as pessoas, né? Eu soltei um vídeo, né? A partir das 8 da manhã, né? E a parte da tarde vai estar concentrada aí comigo, sobre aí toda a espiritualidade do Carlos. A gente vai estar... Mas diga aí a agenda aqui em Petrolina, porque então vamos lá. Tem que aproveitar ao máximo. Amanhã o congresso eucarístico, né? E tá todo mundo convidado, jovem de todas as idades. No dia 26 a gente vai estar em comunhão com os festejos aí de encerramento do congresso, do centenário. Na segunda-feira, dia 27, às 19h30, nós vamos ter a Santa Missa na Capela São José. Que bairro que fica aqui? Fica no bairro São José. Bairro São José, gente, às 19h30, vamos estar lá com a relíquia do Carlos para abençoar vocês, um momento assim de espiritualidade na Santa Missa. Dia 28, terça-feira, às 19h, a Santa Missa vai ser na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Eduardo. Tá? No dia 29, na quarta-feira, às 19h, a Santa Missa vai ser em Lagoa Grande. Tá aí, pessoal de Lagoa Grande, às 19h. 50 quilômetros, né? 50 quilômetros. Isso aí. 50 quilômetros daqui. Bom, uma programação bem extensa. Liga aí. E o livro... Nós trouxemos o livro para todos esses momentos que nós estivermos. Nós vamos levar o livro para quem quiser adquirir. Laí deu um foco aqui, não foi, Laí? Tá aqui, deixei na mesma posição. Volta aí, Laí. O livro Foi Carlo. De uma linguagem bem coloquial, a gente conta a experiência. Olha aí, Laí, também uma programação para você amanhã lá para terminar, para Daniel, né? Aham. Daniel e Isaíra, né? Pronto. Tá aí 2 jovens. Acredito sempre de que as pessoas que pensam no desenvolvimento de seus filhos, eu disse isso lá no vídeo, né? Acho que já que subiu o vídeo, a gente precisa dar um norte para esses jovens. É um norte. A gente não vai fazê-los com que eles venham a acreditar 100% naquilo que a gente está dizendo, mas pelo menos a gente tem que dizer. A família tem que se reencontrar. O resgate é esse, é a família. Não existe a colocação de que você vai modificar sem ter a família modificada. Né? Exato. Perfeito. A gente tem um número de famílias hoje no Brasil que é impressionante, né? Segundo a estatística, 35% são famílias que não existe mais a figura do pai e da mãe, né? 35% no Brasil. Quer dizer, é um número de lares desfeitos. E olha lá, né? Por que estamos sendo desfeitos, né? E que contribuiu para isso? Ninguém fala. Ninguém pesquisa isso. Simplesmente dá esses dados, né, como se fosse alguma coisa, até de certa forma, tem algumas pessoas até que dão de forma positiva um dado desse, né? Mas eu dou com um dado negativo e rogo a Deus, para que pelo menos algumas pessoas sejam iluminadas para modificar isso aí. Estamos chegando ao final do nosso programa. Próxima quarta-feira a gente está aqui, certo, no nosso podcast. Agradeço muito a Padre Fábio, não é o Fábio, é o Fábio Vieira, né? Então, aqui as pessoas falaram aí. E todos, se você gostou, dá o seu gostei, porque a gente está nas redes sociais. Na realidade, a TV ela é uma plataforma exclusiva. Tá? Eu
quase já não falo muito no YouTube, no Instagram, embora está embaixo passando aí, né? Instagram, YouTube, todos eles estão aí, nas redes sociais. Mas eu falo mais na nossa plataforma exclusiva. Lá você tem desenho animado, filmes, documentários, tem alguns shows, tem entrevista, e todas elas que fazem bem para a sua, a minha e as nossas famílias. E essa é a proposta da Acerte TV. Uma TV que é feita para você. A todos, muito obrigado.